Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para compartilhar conhecimento com vocês e hoje nós vamos falar de algo muito importante que a gente tem na nossa vida, em tudo que a gente faz, que é imposto. Nas nossas aplicações nós também temos impostos, né? E como que isso interfere na sua vida, quão importante isso é, afinal nós pagamos imposto de tudo aquilo que eu invisto, só de uma parte, é 50%, 50%, o governo quer investir junto comigo, por isso que ele ganha, é sobre o rendimento. Pessoal, vamos lá que eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo, como que funciona e como que é importante a gente saber sobre o imposto de renda, porque às vezes um dia faz a diferença numa rentabilidade para você e você pode ganhar um pouquinho a mais, tá bom? Então, bora lá. Pessoal, títulos de renda fixa, esse é o tema de hoje, imposto de renda dentro dos títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa, eles seguem uma tabela. Para aqueles que não são isentos de imposto, aqueles que contêm imposto, eles têm uma tabela que nós chamamos de tabela regressiva. O que quer dizer esse regressivo? Quanto mais tempo você investe, menos imposto você paga, tá bom? E o imposto, ele é sobre o quê? Sobre o valor que eu invisto, sobre tudo, eu divido com o governo, como é que funciona? O valor do imposto dentro da renda fixa é sobre o seu ganho, não é sobre o valor que você investiu. Por exemplo, se você colocou R$1.000 e daqui 10 meses você vai tirar 1.100, o imposto dessa aplicação vai estar sobre R$100 e não sobre 1.100. Lembre disso. É sobre o rendimento, aquilo que rendeu, tá bom? Não vai tributar todo o valor que você colocou R$1.000, vai sair com 500, não. Isso não vai acontecer com questão de imposto, tá? Apesar de a gente ter impostos que são altos, vamos dizer assim, nas rentabilidades, ele sempre vai ser sobre a rentabilidade, sobre a lucratividade, como você preferir chamar, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Depois eu pretendo colocar até uma tabelinha aqui, vou ver se eu consigo deixar uma tabela aqui na edição para vocês ir acompanhando. Mas, tabela regressiva. Quando a gente investe em renda fixa, quanto mais tempo a gente deixa, melhor. Então, mais tempo, menos imposto. E como que funciona? Atualmente, hoje, os impostos dentro da renda fixa, eles começam em 22,5%, 22,5%. Esse é a taxa teto, vamos dizer assim, dentro da renda fixa do imposto que é cobrado, tá bom? Esse imposto, ele vai ficar de um dia, do dia da sua aplicação, até 180 dias, 22,5%, tá bom? De 180 dias até 360, ele vai cair, ele vai ficar 20%. Vocês podem acompanhar aqui na tabela. Espero que eu já tenha deixado ela aqui. 20%. De 361 dias até 720, você vai pagar 17,5% de imposto. E acima de 721 dias, você vai pagar a menor alíquota, que hoje dentro da renda fixa é 15% de imposto. Tá bom? Lembrando sobre a rentabilidade. Para ficar mais fácil, de 0 até 6 meses, vamos dizer assim, até 180 dias, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 181 até 360, você vai pagar 20%. Acima de um ano até 2 anos, 361 dias até 720, você vai pagar 17,5%. E acima de 721 dias, acima de 2 anos de aplicação, você vai pagar 15%, que é a menor alíquota, tá bom? Lembrando que dentro da renda fixa, e a maioria dos títulos hoje que são negociados, a gente tem o IOF, né, que são impostos sobre as operações financeiras. IOF ele vai considerar até o 29º dia da sua aplicação, tá bom? Então, se você resgatar, fizer uma aplicação e dentro de 15 dias você fizer um resgate, tem algumas outras que não tem, mas por padrão a maioria tem, você vai ter um IOF grande nessa aplicação da renda fixa. E às vezes é quase elas por elas, não vale a pena ter deixado o rendimento ali. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Quando a gente parte aí dos 30 dias já não tem mais IOF, então já fica tranquilo quanto a isso. Mas aí entra a questão do imposto, que é muito importante a gente considerar. Por quê? Voltando lá no começo do vídeo, eu falei que às vezes a diferença de um dia faz uma diferença na sua rentabilidade. Se você investir num prazo de 180 dias, se o título tiver vencimento em 180,
você vai pagar 180 dias, você vai pagar 22,5. Mas se você tiver o vencimento do seu título em 181 dias, você já vai pagar 20%. Então já tem uma redução ali de 2,5% sobre a rentabilidade de imposto. Então, lembre, quando você olhar um título lá na corretora, se tiver um título para 178 dias e um título para 182, 181, não pense nesses 2 dias às vezes a mais dos 6 meses. Pensa que se você deixar às vezes 4 dias a mais, a sua tributação já vai melhorar e você já vai ganhar um pouquinho mais. Considere isso nos 360, então 361 dias, 362 e também lá nos 720, né? Você vai deixar 719 dias, vai pagar uma tributação de 17,5? Não, deixa 721, 725, daí você vai cair já na menor alíquota de imposto. Então um dia vai fazer uma diferença ali na sua rentabilidade, não vai ser a maior das diferenças, mas se você fizer uma aplicação gigantesca, 2,5 na rentabilidade faz uma boa diferença. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, isso é muito importante, lembrem, a gente tem imposto de renda se não for um título isento, né? Tem alguns títulos que são isentos dentro do mercado, mas é muito importante a gente saber sobre os impostos que são sobre a rentabilidade, sobre o rendimento, tá bom? Um abraço, valeu, uma ótima semana para vocês!